Muito boa tarde a todos, bem-vindos a mais uma sessão do nosso seminário online Science Tech for Society, Ciência e Tecnologia para a Sociedade. Como sabem, o tema desta sessão é Economia Circular e Sustentabilidade, Circular Economy and Sustainability, e temos o grato prazer de ter connosco hoje dois colegas professores aqui na faculdade, a doutora Ana Luísa Fernando e o doutor João Pedro Gouveia, que nos vão partilhar connosco precisamente o seu trabalho neste domínio. Como é habitual nestes webinars, vamos começar com uma apresentação por cada um dos oradores convidados, ao qual se seguirá, depois das duas apresentações, um breve período de perguntas e respostas, de modo a podermos concluir, como está prevista a sessão dentro do horário, por volta das 2 horas. Portanto, iria passar para agradecendo mais uma vez a sua disponibilidade para participar neste seminário, a palavra à doutora Ana Luísa Fernandes para uma breve saudação. Ora, boa tarde. Muito obrigada em primeiro lugar pelo convite que nos foi feito, porque acho que é sempre interessante mostrar à casa o que é que andamos aqui a fazer e para nós também é interessante vermos o que é que os outros colegas andam a fazer. Eu acho que a partir daí temos uma maior partilha de conhecimento. E espero que gostem daquilo que nós vamos apresentar e depois se tiverem algumas dúvidas estamos à disposição. Boa tarde a todos, o meu nome é Ana Luísa Fernando e sou professora associada no Departamento de Ciências e Tecnologia da Biomassa da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa. Além disso, sou investigadora no Metrix, que é o Centro de Engenharia Mecânica e de Sustentabilidade de Recursos. A minha principal investigação tem incidido na valorização de biomassa de forma sustentável, quer para a bioenergia, quer para a produção de biomateriais. E em termos de biomassa, temos trabalhado com muitos tipos de biomassa, sobretudo com recursos, com resíduos que não tinham valor e aos quais nós tentamos dar algum valor. Que resíduos são esses? São resíduos como, por exemplo, as cascas de amêndoa, como, por exemplo, as cascas de nozes, e também estamos a falar de biomassa, de culturas industriais que são produzidas para um determinado fim que está relacionado ou com a produção de bioenergia ou com a produção de biomateriais. Que tipo de culturas são essas? Por exemplo, quando nós pensamos numa cana-de-açúcar, ou quando estamos a falar de uma cultura como a beterraba sacarina ou como o sorgo sacarino, são culturas que são muito ricas em açúcar, o qual pode ser extraído e a partir do qual se pode produzir, pode ser fermentado a bioetanol. E esse bioetanol, claro, é considerado como um substituto da gasolina, com as vantagens associadas, porque estamos a falar de um produto que é biodegradável e que é renovável, ao contrário dos combustíveis fósseis. Portanto, aqui com inúmeras vantagens. Estamos a falar também de culturas oleaginosas, como por exemplo a colza, como por exemplo o girassol, cujo óleo pode ser processado e podemos obter biodiesel. E esse biodiesel pode ser um substituto do gasóleo ou pode ser misturado com o gasóleo. Atualmente nós temos já no gasóleo que é adquirido e que nós colocamos nas nossas viaturas, ele já tem uma determinada percentagem de biodiesel. Isto faz com que o gasóleo seja mais renovável e seja mais biodegradável porque não tem um componente de combustíveis fósseis tão elevado. Portanto, os resíduos lenhocelulósicos podem ser reaproveitados e podem ser reaproveitados para bioenergia. Por exemplo, nós estamos aqui a olhar para estas biomassas lenhocelulósicas que resultaram da produção de resíduos agroalimentares, que são muito ricas em material lenhocelulósico e que pode servir perfeitamente para produzir pellets e para produzir briquetes que podem alimentar salamandras e que podem alimentar as nossas lareiras para a produção de calor e que também podem ser utilizadas na produção de outras formas de energia, nomeadamente energia termoquímica.
Mas, quando falamos também destas biomassas lenhocelulósicas, em vez de utilizarmos diretamente para energia, nós podemos primeiro utilizar este material e estes resíduos na produção de biomateriais e só no final do seu prazo de vida útil desses biomateriais é que eventualmente eles podem servir para a bioenergia. Desta forma nós vamos conseguir tornar o material e o recurso, que é um resíduo, ainda mais sustentável, porque vai armadilhar o carbono durante mais tempo e realmente só no seu final do prazo de vida útil é que ele depois é transformado em bioenergia. E que materiais são esses que nós podemos produzir a partir do material lenhocelulósico? Nós estamos aqui a ver uma cana, isto resulta das canas que nós vemos e que crescem por aí. É uma planta até invasora, mas que eventualmente nós podemos utilizar. É um material muito rico em lenhocelulose e que nós podemos utilizar, por exemplo, para produzir prensados como estes, que são vasos, e estes vasos são biodegradáveis, porque são produzidos a partir de um material que é renovável e biodegradável. Estes vasos podem servir para, enfim, para serem depositados em solo e, como são biodegradáveis, não é como os vasos de plástico normais, porque vão se degradar naturalmente e, portanto, estamos a contribuir para tornar todo o processo mais sustentável. Este é um tipo de material que pode ser produzido a partir de resíduos lenhocelulósicos. Outro tipo de material que tem vindo a ser produzido em larga escala são, por exemplo, estes painéis de fibra de média densidade, em que o material celulósico é prensado e depois pode servir, por exemplo, para os tampos de mesas, para cadeiras, para material, para mobiliário, etc. É um material, mais uma vez, que utiliza um resíduo, portanto estamos a contribuir para reduzir a quantidade de resíduos que são produzidos, mas ao mesmo tempo estamos-lhe a dar um determinado valor, contribuindo para a economia circular. Além de que depois o material é biodegradável e é renovável. Isto é um tipo de material que está a ser comercializado e também este tipo de material em que é mais leve, mas que é muito utilizado, por exemplo, como isolante nas paredes de edifícios, como substituto de poliuretano. Portanto, mais uma vez, estamos a criar um material que é biodegradável e que é renovável. Portanto, ele vai se degradar naturalmente num prazo muito curto e também é produzido a partir de um resíduo que é renovável. Portanto, estamos a substituir o poliuretano que é produzido a partir de um recurso que não é renovável. São alguns desses materiais que podem ser produzidos. Outro tipo de materiais que estão a ser produzidos são este tipo de compósitos, que substituem muito facilmente o plástico e que têm uma elevada versatilidade. Isto é um exemplo em que, como nós podemos produzir estes compósitos e que eles milimetricamente são muito funcionais. E claro que neste tipo de compósitos nós podemos também produzir ou substituir toda uma variedade de materiais que estão neste momento a ser produzidos utilizando plásticos e, portanto, recursos não renováveis. Uma das indústrias que tem vindo a utilizar mais o material lenhocelulósico é a indústria automóvel, sobretudo na substituição de fibras de vidro, etc. Por exemplo, os painéis interiores dos automóveis já estão a ser produzidos com compósitos de linho, os tabliers, mesmo uma série de outros elementos dos automóveis estão a ser substituídos, em que tem havido uma substituição de materiais não renováveis por materiais renováveis, tornando o automóvel mais renovável e mais biodegradável. E também muitas vezes mais leve. A Audi, por exemplo, tem um exemplo de sustentabilidade em que indica que, por substituição dos painéis interiores das suas portas por fibra de linho, o carro ficou 300 gramas mais leve,
mas eles indicam que ao fim de 5 anos, em termos de consumo de combustível, o seu dono também acaba por poupar em termos de combustível, o que é uma vantagem. Depois temos outro tipo de materiais que podem ser produzidos, como por exemplo, isto são umas palhinhas, que vêm também substituir as palhinhas de plástico e que foram produzidas no âmbito de uma noite dos investigadores com apoio, enfim, de financiamento para esta noite dos investigadores, em que se mostra como é possível produzir, como é possível substituir com biomassa aquilo que até agora nós pensávamos que era insubstituível e que eram nomeadamente os plásticos. Também em termos de biomassa e em termos de reutilização de resíduos, um dos principais problemas que esta sociedade tem vindo a atravessar é a utilização de embalagens para alimentos que são embalagens de plástico. Portanto, esta tem sido também uma das áreas de investigação do nosso laboratório, em que nós tentamos substituir os plásticos de uso em embalagens alimentares por bioplásticos, ou seja, por plásticos que são produzidos a partir de resíduos de biomassa e que serão mais biodegradáveis e que serão mais renováveis. Neste sentido, um material que nós temos utilizado muito para produzir o bioplástico é o quitosano. O quitosano, temos aqui um exemplo de um dos materiais, portanto, um dos plásticos que nós podemos produzir e que é um plástico renovável e biodegradável, produzido a partir de quitosano, e o quitosano é obtido a partir das cascas dos camarões, e que são muitas. Portanto, é um resíduo que é gerado pela indústria alimentar na produção de camarão, na produção de caranguejos, etc. Esse quitosano faz parte do exoesqueleto destes mariscos. É uma grande quantidade, produz em grande quantidade em termos de resíduos, e esses resíduos neste momento estão a ser aproveitados para a obtenção de quitosano, e o quitosano tem inúmeras funcionalidades, entre as quais a produção de um bioplástico que pode ser utilizado na embalagem de alimentos. Qual é que é o problema destes bioplásticos, nomeadamente dos bioplásticos que são produzidos a partir do quitosano ou que são produzidos, por exemplo, também a partir de outras biomassas, como, por exemplo, a partir destas biomassas, que é um cladódio de um cato. Nós temos estes catos, são altamente, estão espalhados pela zona sul do país, particularmente. Dão origem a um fruto muito interessante que é o figo da Índia, mas temos estes cladódios, são estas pás que têm até uns espinhos, e estes cladódios são muito ricos também no material que é a pectina, que pode ser extraída, e nessa extração também podemos produzir bioplásticos. Esta é outra área também onde nós estamos a trabalhar em termos de investigação, em que nós conseguimos produzir, extrair a pectina do cladódio e com esta pectina produzir o bioplástico. Mas quais são os problemas destes bioplásticos que são produzidos a partir das tais cascas do camarão ou, por exemplo, dos cladódios? É que eles, do ponto de vista mecânico, são muito pouco resistentes, ou seja, é muito fácil de eu conseguir rasgar este bioplástico e, portanto, se quiser utilizar como um saco ou se quiser utilizar como embalagem, temos aqui um problema do ponto de vista de comercialização, porque eles são realmente muito pouco resistentes. Por isso é que nós também temos vindo a tentar reforçar estes plásticos. E como é que nós podemos reforçar os plásticos? Utilizando novamente resíduos. E aqui vamos novamente utilizar resíduos lenhocelulósicos. Estes resíduos que vocês aqui veem, que são lenhocelulósicos, nós podemos produzir, extrair a celulose, enfim, ao cabo é papel, para todos os efeitos, e este papel depois não será papel, será celulose,
pode ser ainda transformada em nanocelulose, ou seja, nós queremos uma celulose que vai estar num tamanho nano. E vamos incorporar este material, a nanocelulose, no quitosano, e no tamanho nano em que temos a celulose, o que vai acontecer é que o plástico fica muito mais resistente. E, portanto, já podemos facilmente, do ponto de vista mecânico, ter uma embalagem que tem a mesma funcionalidade que uma embalagem que é produzida a partir do plástico derivado do petróleo. Mas nós ainda queremos um pouco mais. Nós queremos não só uma embalagem que possa ser resistente e que possa substituir os plásticos, mas queremos também uma embalagem que tenha alguma atividade. Ou seja, que ao acondicionar os alimentos possa fazer com que os alimentos tenham um prazo de vida útil superior. Porque também é isso que a indústria alimentar hoje em dia quer, é que o prazo de vida útil do alimento seja cada vez maior. Como é que nós podemos, de alguma forma, conseguir isso com estes bioplásticos? Podemos introduzir ainda na própria matriz polimérica, podemos tentar introduzir compostos também de origem, enfim, de extratos obtidos a partir de plantas, por exemplo, extratos que têm uma certa capacidade antimicrobiana e antioxidante. E nós sabemos que, por exemplo, os óleos essenciais de alecrim, o óleo essencial de tomilho, o óleo essencial de gengibre, têm uma elevada capacidade antimicrobiana em relação a micro-organismos patogénicos. Por exemplo, eles conseguem retardar o crescimento de salmonela, conseguem retardar o crescimento de E. coli, conseguem também inibir o crescimento de Staphylococcus aureus. Portanto, se nós, ao incorporarmos esses óleos essenciais também no filme, nós estamos a contribuir para que a embalagem tenha uma maior proteção do alimento em termos do crescimento microbiano, o que faz com que o alimento depois tenha um maior prazo de vida útil. Juntamente com essas atividades microbianas, antimicrobianas, esses óleos essenciais têm também uma atividade antioxidante, ou seja, eles também vão proteger os alimentos que estão a ser acondicionados da oxidação, nomeadamente quando estamos a acondicionar carne, que pode eventualmente oxidar-se do ponto de vista das suas gorduras, todos os alimentos que têm muita gordura e que podem rancificar. Quando eu estou a acondicioná-los com estes plásticos, estes bioplásticos, que têm incorporado estes óleos essenciais e que têm uma atividade antioxidante, eu estou também a atrasar a oxidação e o ranço desses alimentos, prolongando o prazo de vida útil desse mesmo alimento. Ora bem, então a biomassa é realmente muito útil para ser um substituto equivalente aos recursos fósseis. Pode servir realmente para bioenergia, pode servir para biomateriais. Agora temos outro problema. Se de repente nós começarmos a produzir biomassa para substituir os recursos fósseis, quer para energia, quer para biomateriais, podemos ter um problema ético que é de eu tenho um determinado solo e o que é que eu vou cultivar nesse solo? Vou cultivar uma cultura para alimentação ou vou cultivar uma cultura industrial que vai servir para bioenergia ou para biomateriais? E este problema tem-se vindo a arrastar já há algumas décadas. É um problema que para a União Europeia é importante porque não há necessidade de criarmos este conflito entre o uso do solo para a alimentação e o uso do solo para a bioenergia ou para biomateriais. É por isso que na União Europeia a utilização de resíduos para bioenergia, a utilização de resíduos para biomateriais é valorizada num contexto da economia circular e de uma bioeconomia, porque efetivamente nós estamos a contribuir para reduzir esses resíduos e a gerar valor, mas cultivar num solo que é bom para produzir alimentos,
culturas que depois podem servir para bioenergia ou para biomateriais, não é uma opção dentro da União Europeia. Qual é a opção dentro da União Europeia? É cultivar essas culturas, mas em solos marginais. Solos que à partida não têm valor para o cultivo de alimentos. E no nosso caso, aqui no nosso grupo, nós estamos sobretudo a apostar em tentar valorizar solos contaminados com metais pesados. Nós estamos a testar diferentes culturas que têm valor a nível industrial. Por exemplo, nós temos aqui uma oleaginosa, que está a ser cultivada num solo contaminado com metal pesado. Temos aqui uma lenhocelulósica, também num solo contaminado com metal pesado. E temos aqui as canas que nós vemos abundantemente e que são invasoras, mas que também está a ser testada o seu efeito em solos contaminados com metais pesados. O que é que nós queremos perceber com estes ensaios? Que tipo de culturas são mais tolerantes aos solos contaminados com metais pesados e perceber até que ponto é que nós podemos utilizar um solo que não tem uso, onde não há praticamente vegetação, como é que nós podemos melhorar esse solo do ponto de vista dos serviços, enfim, do ecossistema, para que até, digamos, em termos de sustentabilidade, termos um solo que acaba por ter, ser mais útil. E nós temos, em Portugal, temos alguns solos contaminados com metais pesados, nomeadamente todas as zonas mineiras, que pela extração desses metais, de cobre, de ouro, etc., houve, de alguma forma, uma contaminação dos terrenos e que faz com que não seja possível cultivarmos alimentos nesses mesmos terrenos. Mas podemos dar valor aos terrenos ao tentarmos cultivar culturas que sejam tolerantes a esse nível de contaminação. Tem uma dupla vantagem, ou eu diria até uma tripla vantagem. Se nós conseguirmos saber quais são as espécies que são mais tolerantes à contaminação, nós estamos a contribuir, primeiro, para a produção de biomassa, que depois até pode ser utilizada do ponto de vista económico. Depois, se nós conseguirmos produzir estas espécies nesses solos contaminados, de alguma forma, só pelo fato de nós termos um coberto vegetal, num solo onde à partida não tínhamos nada, isso vai, de alguma forma, contribuir para que o ecossistema melhore como um todo. As águas subterrâneas vão ficar, com certeza, menos contaminadas com esses metais pesados e, digamos, pode haver todo um ecossistema que pode melhorar e o solo pode acabar até por ficar remediado, ou seja, podemos ter aqui um processo de fitorremediação. Desta forma, nós conseguimos, ao mesmo tempo que estamos a produzir uma biomassa a partir de uma espécie que pode servir para bioenergia ou para biomateriais, nós estamos, de alguma forma, a limpar um terreno que estava contaminado. Muito bem, muito obrigado, Ana Luísa, foi muito interessante. Penso que temos resposta à questão se pode ou não a biomassa contribuir para a sustentabilidade do planeta. E como vos tinha dito no início da sessão, pareceu-nos mais sensato passarmos de imediato para o nosso segundo convidado e deixar as perguntas depois para o final. Entretanto, se quiserem, podem ir já elaborando e colocando as vossas perguntas no bate-papo, de modo a depois podermos verificar se usamos essa fonte para partirmos para as respostas, ou se, pelo contrário, haverá oportunidade para haver mesmo intervenção por parte de quem coloca a questão no âmbito desta videoconferência. De qualquer forma, portanto, entendo questões, por favor, no bate-papo, no chat, se não se importam, queiram fazer o favor de colocar as vossas questões. E passávamos para o nosso segundo convidado, João Pedro Gouveia, investigador doutorado do CENSE, Associação com o Departamento de Ciências e Engenharia do Ambiente. João Pedro, bom dia, bem-vindo, mais uma vez, obrigado pela tua disponibilidade.
Boa tarde, obrigado a todos. Obrigado pelo convite também e espero que o tema seja de interesse. Acho que sim. Vejo muita gente em casa com casacos, com camisolas, portanto, veremos a apresentação agora. Obrigado. Até já. Olá, o meu nome é João Pedro Gouveia e sou investigador no CENSE, no Centro de Investigação em Ambiente e Sustentabilidade, aqui na FCT Nova. Hoje venho-vos falar de pobreza energética em Portugal, um problema multidimensional com impactos grandes no ambiente, na saúde e na sociedade. Este problema está muito ligado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, especialmente a 3. O primeiro de erradicar a pobreza, o terceiro associado à saúde de qualidade nas habitações e em geral, e o sétimo como uma das soluções para a pobreza energética com a integração de energias renováveis e consumo de energia de forma acessível. Estima-se que na Europa 50 a 125 milhões de europeus se encontrem em situação de pobreza energética, por múltiplos fatores. Ou não conseguem aquecer ou arrefecer as suas casas, com atraso no pagamento de contas de energia, gastos muito elevados com a energia face ao seu rendimento e vivendo em habitações com problemas de umidade e bolor. Este é um problema realmente importante e em crescimento nos Estados-membros, que é agravado nesta fase do confinamento resultante do Covid-19, sendo, portanto, urgente abordar o problema e proceder à sua resolução. O que é que significa efetivamente pobreza energética? É a incapacidade das famílias para satisfazer as necessidades energéticas básicas, com particular foco na incapacidade de aquecer e arrefecer as habitações. Isto deriva de problemas de eficiência energética dos edifícios e dos equipamentos, combinado com os baixos rendimentos da população e preços de energia geralmente elevados. E, apesar de ser reconhecida a dimensão europeia deste problema, não existe, portanto, uma definição comum a todos os Estados-membros, devido realmente a especificidades de cada país, associadas a diferentes contextos energéticos, diferentes combustíveis utilizados, diferentes fatores climáticos e questões socioeconómicas também bastante diferentes. E, portanto, este é um problema multidimensional, porque deriva de questões de problemas das habitações e dos equipamentos, portanto edifícios com baixo desempenho energético, com falta de isolamento térmico, com baixos consumos e taxas de posse de equipamentos de climatização. Depois está ligado muito à saúde pública, porque a falta de conforto térmico, presença de umidade e bolor nas habitações tem consequências diretas na saúde das pessoas, em especial em pessoas mais vulneráveis, como idosos e crianças. Depois também está ligado aos preços de energia, como eu disse. Em Portugal são dos mais elevados da Europa, afetando a forma como as pessoas consomem energia e até como não consomem energia. Depois os fatores climáticos e a sua localização, porque o problema do conforto térmico e pobreza energética têm vindo a ser identificados em países muito diversos da Europa. A região da Península Ibérica, onde está Portugal, irá sofrer de aumentos previsíveis da frequência de ondas de calor e vagas de frio e de outros eventos extremos, o que vai agravar ainda mais a situação. Por outro lado, temos os rendimentos. Os baixos rendimentos da população são um fator importante e o que nós fizemos aqui na faculdade e o trabalho que temos feito é muito na perspectiva de dar o conhecimento e sensibilizar a população para esta temática, também trazendo os responsáveis locais, como municípios, juntas de freguesia ou o governo local, a tentar tomar ações para mitigar este problema. Em Portugal, e com as estatísticas europeias que existem, Portugal é apresentado como o segundo país da União Europeia com mais pessoas que estão desconfortáveis em casa no verão. Cerca de 36% da população reporta essas dificuldades. Era o quarto país, em 2019, com incapacidade de manter a habitação adequadamente quente no inverno, com cerca de 19% da população afetada. 25%, perto de 25% das habitações têm têm infiltrações, umidade e decomposição, problemas estruturais no edificado e na habitação interior. Portugal era o segundo da União Europeia, só atrás do Chipre, com o dobro destes impactos negativos da média europeia. Como eu disse, os preços da eletricidade em Portugal e do gás estão acima da média da União Europeia e é reportado nas estatísticas oficiais que cerca de 70% dos edifícios e das habitações são ineficientes, portanto, tem uma classe C ou inferior. Desta forma, o que se vê é que os países do sul da Europa, como Portugal, Itália e Grécia, apesar de terem invernos mais moderados comparativamente a países do centro e norte da Europa, têm frequentemente nas estatísticas taxas de excesso de mortalidade no inverno consideravelmente superiores. Portanto, a países nórdicos como a Finlândia ou a Suécia.
E o que nos mostra as estatísticas existentes e os indicadores que são usados para avaliar a pobreza energética mostram que Portugal, combinando os vários fatores, é realmente no top 3, está no top 3 dos países mais vulneráveis da União Europeia. E, portanto, sendo este um problema multifacetado, é frequentemente interpretado também como uma questão ou apenas de política energética, ou apenas de política social, ou ligada à pobreza, o que cria condições para abordagens em silos e respostas fragmentadas. E, portanto, esta abordagem integrada é também muito importante. E foi assim que nós, 2016, 2017, começámos a desenvolver um índice de vulnerabilidade à pobreza energética. Este índice foi reconhecido em 2017 como um bom exemplo de social innovation, de inovação social pela Ashoka e pela fundação da Schneider Electric. E nessa ideia desse índice tínhamos um objetivo. Era a criação, efetivamente, de um índice de alta resolução espacial que permitisse combinar detalhes socioeconómicos da população com as características das habitações, o seu desempenho energético, de forma a podermos classificar e mapear a vulnerabilidade nacional e das diferentes freguesias a este problema, no verão e no inverno, identificando focos prioritários para a ação local. Desta forma, a nossa pergunta era, efetivamente, onde estão as pessoas, quem são estas famílias, em que edifícios é que vivem, quais é que são as suas necessidades de energia no verão e no inverno, qual é o seu consumo energético, que tipo de equipamentos utilizam, qual o seu contexto socioeconómico. Desta forma, desenvolvemos este índice combinado, integrado de vulnerabilidade à pobreza energética, em que combina as tais fatores climáticos, temperatura exterior, tipologias de edifícios identificadas, características detalhadas de paredes, de pavimentos, de telhados, de janelas, o tipo de equipamentos utilizados, qual a forma de energia consumida, que permitia esta análise de vulnerabilidade, que depois, combinado com indicadores socioeconómicos como taxa de desemprego, níveis de escolaridade, presença de idosos ou de crianças nas habitações, permitia-nos avaliar de forma integrada e combinada esta questão da pobreza energética em Portugal nas suas diferentes regiões. E, portanto, temos aqui 3 grandes números principais com que trabalhamos. As 3.092 freguesias, portanto, trabalhamos com o continente e com as ilhas. Identificámos 264 tipologias de edifícios representativas em Portugal, de norte a sul, casas rurais, urbanas, diferentes tamanhos e tipos de construção, porque integrámos também 500 mil de certificados energéticos que nos permitiam este detalhe específico dos diferentes parâmetros nas diferentes regiões. Então, permite-nos ter esta análise de inverno e de verão, permitindo-nos uma avaliação específica de quais as zonas prioritárias para a ação, para tomar medidas para a renovação dos edifícios ou para medidas sociais, permitindo capacitar entidades locais e o governo para ver onde melhor aplicar as soluções e medidas de mitigação. Então temos uma análise diferenciada para a vulnerabilidade no verão e no inverno, com um ranking e um mapeamento das 3.092 freguesias. O nosso trabalho tem conseguido também ter impacto a nível de políticas, portanto, em políticas e planos nacionais e locais. Integramos, por exemplo, nos planos intermunicipais de adaptação às alterações climáticas do Oeste e do Alentejo Central. Parte da nossa metodologia de análise das necessidades de energia foi também usada no roteiro para a neutralidade carbónica para 2050. O mapeamento da vulnerabilidade de Lisboa, do município de Lisboa, foi integrado na Carta Municipal de Habitação no início de 2020 e também estamos a trabalhar em conjunto com a ADN, com a Agência para a Energia, para que o nosso índice seja publicado de forma online, integrada nas ferramentas existentes da agência. Este todo o trabalho que temos feito nos últimos 3, 4 anos permitiu-nos crescer o conhecimento não só em Portugal, que não existia, ao nível das regiões, interligando com diferentes situações, a eficiência energética dos edifícios, os custos com a energia, o tipo de vulnerabilidade das diferentes regiões. Permitiu-nos concorrer e ganhar. No princípio agora de 2021, ganhámos um projeto que vamos apoiar diretamente a Comissão Europeia para trabalhar este tema da pobreza energética, chamado de Advisory Hub em Pobreza Energética, ou EPA. E, portanto, estamos agora a liderar essas equipas, que dá sequência ao que anteriormente se chamava o Observatório Europeu de Pobreza Energética. Vamos passar, então, da observação à ação local. É isto que nos próximos 4 anos vamos fazer. E o EPA fornecerá assistência técnica às autoridades locais e regionais, apoiando o desenvolvimento das suas políticas e implementação de ações, promovendo uma transição energética justa nos seus territórios e aliviando a pobreza energética.
O nosso trabalho tem sido também reconhecido em termos dos mídias e de impacto social, que era sempre um dos nossos objetivos, e portanto aparecemos com reportagens não só na televisão como em diferentes jornais, locais e nacionais, e portanto mostrando que é um problema que as pessoas reconhecem, a pobreza energética, a falta de conforto térmico nas habitações. É um problema em que Portugal está bastante pior que a maioria dos países europeus e que precisa de atuação urgente e de grande escala. E, portanto, como mensagens finais, queria dizer que a combinação dos edifícios ineficientes, os baixos rendimentos, os preços de energia normalmente elevados, promovem esta incapacidade de manutenção do conforto térmico nas habitações e amplificam situações de vulnerabilidade extrema à pobreza energética. Como principais soluções identificadas e que temos trabalhado é claramente a melhoria da eficiência energética dos edifícios e dos equipamentos de climatização e, numa fase posterior, mais ligada ao consumo, a integração de energias renováveis nas habitações. E aqui estamos a falar especialmente de, por exemplo, solar fotovoltaico para a produção de eletricidade, de forma a não haver os custos variáveis com a energia ao longo dos meses. Portanto, uma conclusão que também do nosso trabalho de análise do índice e agora desta ligação ao Advisory Hub de Pobreza Energética Europeu, percebemos que as políticas destinadas à sua mitigação devem ser direcionadas e implementadas a nível regional, claro, com uma versão nacional. Por isso é que é importante também estudar esta problemática, como nós temos feito, dentro de cada país, nas suas diferentes regiões, municípios e freguesias. O nosso índice foi altamente inovador, não só a nível nacional, que não havia nenhum trabalho sobre isto, mas também a nível europeu, que nunca nenhuma entidade tinha feito um índice com tanto detalhe espacial, 3.092 freguesias ou espaços, de forma integrada e que permitisse esta análise comparativa. Deixa também aqui a nota que as alterações climáticas serão responsáveis pelo aumento das ondas de calor, de eventos extremos e, consequentemente, podem aumentar e ter impactos significativos na saúde pública, o que irá certamente amplificar a severidade deste problema e a vulnerabilidade da população portuguesa ao mesmo. Obrigado. Muito bem, muito obrigado, João Pedro. Termina assim esta fase de apresentações relativamente a este tema da economia circular e da sustentabilidade. Vamos então agora passar para uma fase de perguntas e respostas. Temos já algumas colocadas, sobretudo à nossa colega Ana Luísa, a quem eu vou passar a palavra para pedir o favor de procurar, enfim, se fizer sentido, agregar algumas das questões, aproveitando já agora para fazer a leitura das mesmas e poder proceder aos respectivos esclarecimentos. Ana Luísa. Muito obrigada. Também às questões que a plateia foi colocando, eu vou tentar responder. Eu apontei aqui enquanto estava a ouvir também o vídeo do João Pedro, que é muito interessante, porque nós estamos no edifício departamental, que é talvez o edifício modelo onde podemos testar novas soluções, porque realmente não é o edifício que tem as melhores condições, mas seja como for, é um edifício onde nós temos que trabalhar e acho que temos tentado cada vez mais melhorar estas condições, mas dou também os meus parabéns ao João Pedro por este assunto que é muito importante para as famílias portuguesas. Ainda agora às perguntas que colocaram no chat e que vou tentar ver se consigo responder a todas. Uma das primeiras questões era o que era a diferença entre renovável e reciclável. Quando nós dizemos que o material é renovável é porque foi produzido a partir de um material que é renovável, pelo menos num tempo de vida útil, ou produzido a partir de um recurso que é renovável. Enquanto que o petróleo, ou o carvão, ou o gás natural, precisamos de milhares de anos para que ele se torne a produzir, não nas nossas vidas, portanto, não no nosso tempo de vida. Uma planta, sim, talvez as árvores levem mais tempo, muitas vezes temos um crescimento florestal de 50, de 100 anos, que já é um bocadinho mais do que nós, mas mesmo assim é renovável, ainda consideramos que é renovável, mas quando falamos de plantas anuais, por exemplo, aí sim, estamos a falar de um recurso renovável, porque ao fim de um ano, ou ao fim de 2 anos ou 3 anos, conseguimos obter a mesma matéria-prima. Quando falamos de algo que é biodegradável, já é perceber que quando ele é deixado no ambiente, que ele, através da ação dos micro-organismos, que se vai
degradando e que se vai decompondo em moléculas mais simples, que depois podem ser utilizadas na síntese de outros compostos. A questão do reciclável, o material pode ser reciclável no sentido, pode ser uma reciclagem mecânica, em que eu, por exemplo, trituro o material e depois dou-lhe um uso. Isso acontece muito com os tais painéis de fibra de média densidade, em que eu posso ter um material, um resíduo lenho-celulósico, posso triturar e compactar e depois utilizar esse material para fazer os painéis de fibra de média densidade, em que estou automaticamente a reciclar o material dessa forma. Mas também posso reciclar os materiais do ponto de vista químico, e aqui também os recursos não biodegradáveis, mesmo os plásticos, eu posso de alguma forma reciclá-los do ponto de vista químico, porque os vou transformar e vou processar completamente. Em termos de qual é que é o papel que estes materiais lenho-celulósicos e os resíduos têm em criar compostos de alto valor acrescentado. Nós hoje em dia também estamos a ouvir cada vez mais a questão das biorrefinarias associadas à produção de bioenergia, e aqui faz todo o sentido, porque nós temos um material, temos por exemplo uma floresta, e nessa floresta o eucaliptal. O eucaliptal, que às vezes até é conotado de forma negativa com os incêndios, mas o eucaliptal é muito rico em folhas. Por que não, muitas vezes, também utilizar essas folhas, que têm compostos ativos muito interessantes, até do ponto de vista também com propriedades antimicrobianas e antioxidantes, por que não utilizar essas folhas, dar-lhes algum valor e ir numa determinada biomassa retirando tudo aquilo que pode ter mais valor e deixando para o fim todo aquele material que, de alguma forma, ao não conseguirmos dar mais valor no outro sentido, dar-lhe valor como na produção de energia. Mas há imensas aplicações, porque realmente a biomassa pode ser um substituto para muitos dos recursos que hoje em dia nós temos e que materiais e produtos que produzimos a partir de recursos fósseis, e temos aqui, assim haja financiamento, porque para podermos investigar também precisamos de financiamento e vontade também política, porque as políticas, a forma como as políticas também são desenhadas, também muitas vezes podem ajudar a investigação. Em termos de uma pergunta que tinha sido colocada em relação à cana-de-açúcar, se a cana-de-açúcar não trazia algum problema em termos de ecossistemas. Enfim, a cana-de-açúcar produz um produto que é muito valioso do ponto de vista alimentar, que é o açúcar. Acontece que, a seguir às políticas que o próprio Brasil criou nos anos 70 para produzir o bioetanol, houve uma maior produção de cana-de-açúcar para a produção de açúcar para a alimentação e a produção de açúcar que depois era destinada à produção de bioetanol. E claro, aí começou, nós sabemos hoje que tem havido alguns problemas de modificação do uso do solo, em que um determinado agricultor prefere produzir a cana-de-açúcar do que estar a produzir batatas ou hortaliças ou vegetais, etc. Porque tem mais valor. Mas, e por isso também tem havido alguns condicionamentos com a utilização do uso do solo. Mas a cana-do-açúcar produz açúcar, sim senhora, mas depois produz um resíduo que é o bagaço, e esse bagaço tem também muitas utilizações. Pode ser útil também para a produção de energia, através da produção de etanol de segunda geração, em que é necessário fazer um processamento, é preciso percebermos quais são os processos mais sustentáveis para conseguir dar valor a esse bagaço, mas é algo que já está a ser estudado e até já aplicado em muitos sistemas piloto. E o próprio bagaço tem também compostos de muito valor acrescentado, que podem servir também para outras utilizações, inclusive até para a produção de fungicidas, de herbicidas naturais e biológicos. Em termos de produção destas culturas em solos contaminados com metais pesados, aquelas que têm mostrado ser mais promissoras são as culturas perenes, ou seja, aquelas que se mantêm no terreno durante mais tempo.
porque têm, sobretudo, um sistema radicular que é bastante mais extenso e, portanto, elas conseguem funcionar como se fossem uma rede e uma armadilha para armadilhar, em primeiro lugar, por exemplo, a água da chuva, que é muito bom. Mas, por outro lado, também conseguem ter, como tem uma maior área de ação, tem também mais características para poder extrair do solo os metais e absorver e acumular na sua biomassa esses mesmos metais. São talvez as culturas que são mais promissoras nesse sentido, embora esteja a ser feito algum avanço na identificação dos sistemas fisiológicos de algumas plantas anuais para que essas plantas possam ser melhoradas e que possam ser mais tolerantes ainda à contaminação. Mas quais são também e quais são as condicionantes que nós temos encontrado numa utilização destas biomassas em larga escala a partir de que sejam produzidas em solos contaminados? Primeiro problema, nós não sabemos ainda, e é isso que nós estamos a estudar, quais são os limites de tolerância, ou seja, até que nível de contaminação com mercúrio, ou com alumínio, ou com zinco é que estas plantas aguentam. Conhecemos alguns limites, mas não conhecemos tudo. Sabemos que elas também se comportam de maneira diferente, se o solo é argiloso, se é arenoso, enfim, há outras condicionantes, mas temos vindo a criar conhecimento nesta área e uma das principais preocupações é que estas plantas muitas vezes até são tolerantes, até conseguimos produzir sem haver uma limitação de produção, mas depois as características da biomassa modificam-se. Isso acaba por ser também um problema. Por exemplo, uma oleaginosa. Nós produzimos uma oleaginosa para obter óleo, mas aquilo que se verifica é que uma forma que as plantas muitas vezes têm, do ponto de vista fisiológico, para conseguir tolerar os metais pesados, é na semente, em vez de produzir mais óleo, produzir mais proteína. E, portanto, nós estamos a produzir uma oleaginosa em solos contaminados, mas depois, em vez de produzirmos óleo, vamos produzir proteína, que também pode ser interessante, desde que essa proteína depois também não tenha metais pesados. Também é outro problema com o qual nós temos que lidar. Mas é para isso que temos tido também a facilidade de ter alguns projetos europeus financiados. Acabámos de ter outro agora no princípio, já no final do ano passado, que se chama Gold e que está precisamente relacionado com a possibilidade de utilização destas biomassas que crescem em solos contaminados, quais são as possibilidades a nível de processos termoquímicos, fermentativos, de as podermos utilizar. E acho que para já vou ver se há mais algumas perguntas, mas dava agora se calhar a palavra ao João Pedro. Ou a mim, que vou roubar-lhe a palavra. Ok. Mas sim, de facto, Ana Luísa, tens mais algumas questões. Há uma intermédia da colega Cláudia Paiva Silva que eu não tenho absoluta certeza se terá sido completamente coberta, mas saberás melhor do que eu, ainda dentro deste primeiro conjunto. E, entretanto, passávamos de facto para o João Pedro, porque tem aqui uma questão que é colocada pela Margarida Gonçalves relativamente ao índice de pobreza energética, indicando que, diz ela, que é particularmente baixo no interior. Que tipo de medidas pensa, João Pedro, que se poderão implementar para melhorar a eficiência energética desse parque habitacionalmente, geralmente mais velho e em populações com menos capacidade financeira? Obrigado, professora Margarida, pela questão. Obrigado por outra questão que também está aqui. Vou tentar agregar. O que nós temos tentado fazer, e sempre foi o meu objetivo desde que começámos a trabalhar nesta área, foi percebendo que Portugal era dos piores países europeus, com um clima muito mais moderado do que é o centro e o norte da Europa. Era realmente estranho como é que não se tinha trabalhado ainda sobre isto. E como eu já trabalhava na área de eficiência energética e energia no setor residencial especialmente há vários anos, começámos a trabalhar nesta área. E com o objetivo sempre de alertar a população e fazer com que este problema fosse reconhecido em Portugal. Porque por questões culturais, por falta de rendimentos, por preços de energia elevados, as pessoas
em várias entrevistas e várias conversas que temos tido com pessoas em diferentes regiões do país, percebemos que as pessoas se adaptaram. É normal estarmos em casa com 2 casacos e uma manta. É normal não ligarmos o aquecedor. Mas não é normal, não devia ser normal, porque a implicação que isto tem na saúde das pessoas, o impacto em termos até perspectiva mesmo de produtividade. Agora até que estamos em casa, mas há exemplos como temos também na faculdade e nas escolas, que é ligar a outra pergunta. Não é admissível, temos crianças, temos adultos, temos em vários locais de trabalho em nossas casas, temperaturas desconfortáveis, frio em casa. E, portanto, nessa ideia, trabalhamos sempre numa perspectiva da cadeia de valor do problema. Ou seja, da parte do reconhecimento, o impacto societal da nossa investigação, a parte, claro, digamos, o core da investigação, onde criamos ferramentas, o índice e outras, para a avaliação do problema, e depois a parte das soluções. Por exemplo, acabamos um projeto europeu agora no final do ano, lançámos uma plataforma que se chama Menu de Renovação Verde, eu vou aqui partilhar no chat agora, em que, efetivamente, com uma tipologia de edifício de Lisboa, mas as soluções aplicam-se no contexto todo nacional, fomos identificar soluções, fomos fazer a ligação a programas de financiamento existentes em Portugal e quais os regulamentos que podem ou não limitar a adoção de diferentes práticas. Pronto, podem ver, acho que é bastante útil este site, Menu de Renovação Verde. Nesta ideia, é preciso também, e ligando à pergunta especificamente da professora Margarida, isto não é um problema fácil de resolver. Ou seja, mesmo mais aberto, eficiência energética nos edifícios, e não só a parte da pobreza energética, não é fácil, porque há muito investimento a fazer-se, as condições realmente são muito más, como eu disse na minha apresentação, quando temos 70%, pelo menos, as contas que existem, pelo menos 70% dos edifícios residenciais em Portugal são ineficientes. Isto não é um problema caso a caso que nós vamos individualmente também resolver. Por isso é que também, no âmbito do projeto europeu, começámos a avaliar uma perspectiva de renovação, por exemplo, de um bairro inteiro, concretamente da Alfama, qual era o potencial de renovação do bairro da Alfama, num contexto histórico, com muitas limitações também de aplicação de medidas, qual era o potencial de integração de fotovoltaico, porque são estas duas componentes principais que fazem parte da solução. Uma, a eficiência energética dos edifícios. É preciso melhorar, não há volta a dar. É urgente o governo, e também temos feito algumas ligações, eu também estou a apoiar o desenvolvimento da Estratégia Nacional de Mitigação à Pobreza Energética, portanto, com este impacto também em termos de política local e nacional, para resolvermos este problema, pelo menos pensarmos que é um problema, criarmos as soluções e as medidas e os financiamentos, o governo e entidades locais criarem exatamente os financiamentos para apoiarem as populações nesta transformação. Agora, nós também temos feito a nossa parte, e claro que não podemos ir de uma ponta à outra, não é? Não posso, se calhar um dia também vou andar a renovar casas, mas ainda não aconteceu. Mas temos tentado fazer, no âmbito de projetos europeus e nacionais, ligação a diferentes agentes nacionais que percebemos que podem ter impacto. Por exemplo, a ligação à ADECO, à Associação de Defesa do Consumidor, à Agência para a Energia, portanto, tentando trabalhar com a faculdade na sua, digamos, no meu limite como investigador e como responsável desta parte da avaliação, como é que conseguimos não só criar soluções, identificar o problema, tentar monitorizá-lo para o futuro e com esta ligação a políticas nacionais e locais. E também posso dizer que temos feito, e está quase a sair, eu acho que no próximo mês conseguimos lançar esses números, quanto é que custa, quanto é que vai custar nas diferentes regiões do país, esta questão de melhorar o edificado na componente de janelas, de telhados e de paredes, quanto é que isso pode custar e qual é que é realmente o impacto, ou seja, nesta perspectiva também, quais é que são as regiões, se o governo tiver 10 milhões de euros, por exemplo, onde é que é os principais sítios que deve apostar para melhorar as janelas ou para melhorar os telhados, e vendo qual é que é as soluções mais custo-eficazes, mediante as diferentes tipologias de edifícios e as diferentes componentes construtivas. E, portanto, temos trabalhado nesta dinâmica toda, desde a identificação do problema à identificação da solução, criando ferramentas de apoio para os diferentes agentes. Muito obrigado, João Pedro. Se calhar, portanto, integraste tanto quanto me pareceu as duas questões que tinhas no bate-papo. Não estou a ver mais nenhuma. Passaria, ou devolveria de novo, então, à doutora Ana Luísa Fernando, porque há pelo menos mais uma questão que foi colocada entretanto. Ora, em relação àquela, eu acho que foi mais um comentário da Cláudia Paiva Silva, em que ela indicava que havia realmente a necessidade de haver este equilíbrio e utilizar a fitorremediação, juntando a extração de minério e
essa possibilidade de manter os ecossistemas. E isto é algo que nós também temos vindo a trabalhar. E é engraçado, porque na verdade, quando nós vamos às zonas minárias, até encontramos alguns arbustos e algumas plantas que conseguem crescer nesses ambientes tão particularmente tóxicos. Eu não sou botânica, mas trabalho com grupos que conseguem depois identificar nessas plantas quais são os mecanismos que elas têm para conseguir tolerar essas concentrações elevadas de metais pesados e depois, embora muitas vezes esta palavra não seja aceita a nível da comunidade geral, podem esses mecanismos ser utilizados no melhoramento genético de outras plantas que têm uma maior produção para conseguir haver uma maior tolerância a essa contaminação. Claro que depois aqui há sempre algumas questões éticas a considerar e sobretudo na União Europeia, às vezes não é fácil haver essas modificações genéticas das plantas. Por exemplo, os Estados Unidos e o Canadá, esse tipo de investigação e depois o tipo até de experiências que são feitas são mais fáceis, porque do ponto de vista ético há menos aspectos a serem verificados. Mas, seja como for, eu penso que o termos um maior conhecimento de como é que algumas plantas realmente se comportam nesses terrenos é uma forma de nós conseguirmos ganhar conhecimento e depois podemos até aplicar em variedíssimos locais. Em relação à pergunta do David sobre o cardo é uma cultura que eu adoro. Em primeiro lugar, porque com os tratos que são produzidos, temos alguns queijos maravilhosos em Portugal, que é o queijo da Serra, de Serpa e de Azeitão, que funcionam como coagulante. Mas o cardo tem vindo a ser considerado também como uma cultura, uma multicultura, que dá para muitas coisas, porque inclusive, claro, o óleo pode servir para a produção de biodiesel. As folhas, por exemplo, são ainda muito mal aproveitadas e essas folhas têm uma variedade enorme de compostos bioativos que podiam servir para muitas aplicações. É engraçado porque à mesma hora que nós estamos aqui, vai começar agora às 2 horas uma tese de doutoramento que foi efetuada no CEBAL, em Beja, em que precisamente, com a colaboração aqui da Universidade Nova de Lisboa, em que precisamente a Teresa extraiu componentes do cardo e esses componentes são úteis para a produção de compostos interessantes a nível farmacêutico. Portanto, também depois se tiver interesse, está no link do hoje na FCT e pelo menos vou ouvir a apresentação dela, mas é uma utilização de alto valor acrescentado e que é muito útil. Inclusive, nós também temos um trabalho que vai agora ser iniciado em que a extração de compostos do cardo, das folhas do cardo, vamos tentar que sirvam para funcionar como embalagem edível de queijos. Os próprios queijos são também, os extratos do cardo são utilizados como coagulante. Porquê? Porque muitas vezes nos queijos utilizam-se antibióticos para evitar que haja um crescimento de fungos. E muitas vezes, apesar do queijo dizer no seu rótulo, não coma a casca, a maior parte dos portugueses come a casca. E não convém. Portanto, nós estamos a tentar arranjar um substituto desses antibióticos que tenha também características antifúngicas e que seja possível comer sem haver os problemas de comer um antibiótico. Portanto, temos aqui também mais uma... Lá está, isto tudo num contexto de biorefinaria, nós podemos tirar todo o valor da planta e só no final, quando ela já não tem outro valor que não o da energia, então utilizá-la para energia. E... Tem ainda um breve esclarecimento, tem que ser muito curtinho, relativamente, aqui colocado pela pergunta pela utilizadora Nanda, quando a pessoa diz que a planta é ou não tolerante ao solo, refere-se exatamente ao quê? Bem, em 15 segundos. É fácil, eu coloco uma planta num solo e se ela não cresce, se ela morre, é porque não é tolerante.
É fácil. Claro, depois podemos, lá está, depois aí podemos estudar os níveis de tolerância muitas vezes. Eu tenho um solo, comparo sempre, posso comparar com um solo normal, eu sei que produzo 20 toneladas de biomassa por hectare. E num solo contaminado eu produzo 10 toneladas de biomassa por hectare. A planta continua a ser tolerante porque ela cresce, mas eu tenho, obviamente, uma redução da minha produtividade por hectare e por área. Agora, há situações em que a contaminação é de tal forma elevada em que eu não consigo fazer crescer nada. Mas há plantas que mesmo assim ainda conseguem resistir. E é isso que nós também temos que ver. Muito bem. Estamos mesmo em cima da hora, mas temos aqui um pedido de intervenção por parte da nossa colega Margarida Gonçalves, que estava, aliás, a fazer o favor de colocar no bate-papo, mas que era mais prático, Margarida, se quisesses. Exato. É muito rápido. Eu queria só dar os parabéns aos dois colegas e só chamar a atenção como os trabalhos que nós fazemos independentemente podem estar interligados. Por exemplo, a utilização de materiais residuais ou da biomassa em revestimentos, em ecomateriais para a construção, pode ser uma resposta e, ao mesmo tempo, dinamizar a agricultura no interior, que é uma coisa que nós também precisamos, não é? Criar valor nessas regiões. E pronto, achei piada como é que de duas apresentações aparentemente não relacionadas, afinal pode haver aqui pontos em comum. É também por isso que a economia é circular, de alguma forma, nesta possibilidade que fazemos estes cruzamentos. Não sei se há mais questões ou alguns esclarecimentos. João Pedro, se queres dizer mais alguma palavra para terminar. E só reforçar isso que a professora Margarida acabou de constatar, é que não só até na perspectiva da utilização de pellets, não é? Nessa dinâmica de aquecimento mais sustentável, e acho que também tem um papel importante, e também temos tentado avaliar efetivamente soluções, por exemplo, também cortiça, que é um bom material de isolamento, em que contexto é que pode dinamizar as economias locais. Também fizemos isso, apresentámos isso como uma solução potencial, por exemplo, que eu mencionei, no estudo de adaptação intermunicipal de adaptações climáticas do Alentejo Central, com toda a presença de montado e assim, se não se pode estar a utilizar, ou seja, o município permitir ou fazer algum benefício para a reconstrução de habitações que usem, por exemplo, cortiça, que podiam dinamizar a economia local. E quem existe exemplo diz outros tantos que podiam ser feitos em Portugal para, nesta ideia de melhorar a renovação e amplificar as taxas de renovação dos edifícios, promovendo a economia local de diferentes formas, por exemplo, com a utilização de biomassa ou biorrecursos. Muito bem, muito obrigado. Ana Luísa, uma última palavra para podermos encerrar? No seguimento também do que o João Pedro disse e da minha colega Margarida, aquelas amostras que eu mostrei no vídeo que podem substituir o poliuretano, é engraçado que nós fizemos um teste também de medir a eficiência, enfim, como isolante térmico, e é um material que tem até uma performance melhor do ponto de vista de numérica do que o próprio poliuretano. Portanto, também aqui, e que pode ser utilizado, tem vantagem, é isolante térmico e acústico, o que também pode ser bom em algumas residências, porque talvez esse também seja outro problema de algumas residências portuguesas, a falta de isolamento acústico. E é um material que é 2 em 1. E mais uma vez agradecer a oportunidade que nos foi dada. E espero que tenham gostado. Tenho a certeza que sim. Muito obrigado, Ana Luísa, muito obrigado, João Pedro, muito obrigado a todos pela vossa presença. Mais uma vez também um obrigado à professora Fátima Rodrigues, que nos acompanha por ter estado na gênese e na fundação deste conjunto de webinars, com os nossos colegas João Lima e Ricardo Gonçalves. Pronto, digamos, este era o tema que iniciámos, a economia circular e sustentabilidade, penso eu, com uma chave de ouro. Tivemos aqui a resposta se sim ou não a biomassa pode contribuir para a sustentabilidade. Penso que ficámos com poucas dúvidas sobre o assunto, sem dúvida que sim, e sem dúvida também que muito há a fazer relativamente às questões da pobreza energética, e este índice que o João Pedro nos trouxe hoje será de certeza uma alavanca fundamental para esse desenvolvimento. Queria-vos agradecer, não só como cidadão
por todo este vosso esforço que tão relevante é para o futuro do nosso planeta, mas também como colega enfim, como interessado nestas coisas, foi extremamente interessante. Muito obrigado. Até à próxima sessão dos webinars SciTech for Society. Boa tarde a todos. Obrigado, boa tarde. Até à próxima.